Para a nossa meditação, para a mensagem. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 19, do verso 1 até o verso de número 10. Lucas 19, de 1 até o verso de número 10. A palavra do Senhor assim nos diz: entrando em Jericó, atravessou a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, esta palavra que acabamos de ler é do Senhor. Ela fora iluminada, inspirada pelo Espírito Santo, quando Lucas, o médico amado, escreveu esta palavra. E agora, ó Deus, que vamos meditar nela, rogamos pela total iluminação do Senhor, para que assim possamos compreender e assimilar o que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala, ó Pai, a cada coração, daqueles que estão aqui, daqueles que nos assistem pelas redes sociais, que haja, Senhor, toque maravilhoso, bendito do Espírito Santo do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, a Tua bênção e oramos já agradecidos por ela, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a sagrada palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Zaqueu. E no final do verso 10, quando aquele encontro ele teve com Jesus, vem revelar o motivo, o propósito pelo qual o Senhor Jesus viera ao mundo. Diz a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós não sabemos como vamos terminar um dia quando ele começa. Quando começa um dia, não sabemos como será o final daquele dia. Talvez aqui as pessoas não imaginavam, talvez o próprio Zaqueu por um momento não imaginava como seria o término do seu dia. E ele começa o seu dia, e ele termina o dia salvo, lavado, regenerado, transformado, mudado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Cristo que diz no texto: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio exatamente com este propósito: buscar e salvar o perdido. Zaqueu começa o seu dia sendo um homem perdido. Zaqueu começa o dia sendo um homem totalmente pecador. Zaqueu começa o seu dia sendo um homem sem salvação. Porque se Cristo disse: hoje houve salvação, é porque até então não havia salvação na vida de Zaqueu. Até então Zaqueu não estava salvo coisíssima alguma. Então ele começa o dia desta forma, cheio de pecado, cheio de mazelas, cheio de iniquidade,
cheio de coisas ruins na sua vida. A Bíblia traz um relato da vida dele, brevemente uma biografia dele, dizendo que ele era um dos maiorais dos publicanos. Diz aqui, entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, maioral dos publicanos. A Bíblia chega a dizer para nós, lá em Lucas capítulo 3, que esses publicanos, que eram também cobradores de impostos, eles tinham o hábito de cobrar mais do que o devido, mais daquilo que lhes era devido eles cobravam. Zaqueu era tido também como um traidor da pátria, um traidor do seu povo, por ser cobrador de impostos, por cobrar impostos ao império, por cobrar impostos aos inimigos, por pesar a mão sobre as pessoas, por defraudar as pessoas do próprio povo dele. Então, quando aqueles olhavam para Zaqueu, diziam: este é um traidor, este é um homem traidor, este é um homem que traiu o nosso povo, é um homem que nos trouxe coisas ruins e perniciosas. Então ele começa o seu dia assim, olhado, visto pelas pessoas, repito, como traidor, como pecador, como cobrador de impostos, alguém que tirava o que não era devido. A sua riqueza era fruto de injustiças praticadas, mas ele termina o seu dia salvo, transformado, regenerado, mudado. Ele termina o seu dia sendo um novo homem. Eu repito para você gravar, ouvindo os próprios lábios de Jesus, hoje, neste momento, houve salvação nesta casa. Este homem foi salvo, este homem foi transformado pelo poder de Deus. Nós vamos ver isso nesse texto sagrado em nome de Jesus. E a primeira coisa, amados, que eu quero destacar no texto é sobre a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. A graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Se você olhar bem no verso 1, diz assim: atravessava, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Entrando, atravessava Jesus a cidade. Pastor, talvez você pergunte, onde o senhor enxerga uma graça maravilhosa no texto? Uma graça tremenda neste texto. Irmãos, a graça está no fato e no ato de quem estava entrando naquela cidade chamada Jericó, quem estava atravessando a cidade era Jesus. Jesus era a personificação da graça de Deus. Jesus é a manifestação do amor incomparável de Deus para com o ser humano, para com o pecador. Quem é Jesus? Jesus não era qualquer pessoa, Jesus não era qualquer ser, Jesus não era um simples viajante, Jesus não era qualquer pessoa. A própria palavra diz no verso 10, o Filho do Homem, quer dizer o Filho de Deus, Jesus. Filipenses capítulo 2 fala que ele abriu mão da sua glória, que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, que ele abriu mão de toda a sua majestade, que ele desceu a este mundo, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Então nós estamos diante da graça personificada de Deus, da graça maravilhosa de Deus, diante da pessoa bendita do Salvador, do Redentor, a pessoa de Jesus Cristo. Esse chamado gracioso de Deus que Zaqueu recebe, esta graça de Deus que chega até ele, um pecador miserável, uma pessoa cheia de falhas, e de repente ele está diante da graça de Deus, o Senhor Jesus. Graça quer dizer favor imerecido, algo que nós não merecemos, algo que não nos é direito, algo que não há nenhum merecimento no ser humano, mas nós temos ali, estamos diante da graça maravilhosa do Senhor, diante da pessoa de Jesus Cristo,
Zaqueu pôde ver Jesus com seus próprios olhos. Ele pôde contemplar Jesus com seus próprios olhos. Ele pôde falar com Jesus. Ele pôde hospedar Jesus. Ele pôde estar com Jesus. Ah, se todos tivessem entendido. Ah, se todos tivessem compreendido quem estava diante deles. Quem estava entrando em Jericó, chamada a cidade mais antiga do mundo, mais velha do mundo. Se eles soubessem, se as pessoas soubessem, se os críticos soubessem quem era Jesus, muitas vidas teriam sido transformadas. Mas muitas pessoas perderam a graça salvadora de Deus, porque não quiseram reconhecer, aceitar e abraçar a Jesus pela fé. Jesus não foi um Deus criado. Na teologia ariana, chamado de demiurgo, um Deus menor, um Deus fabricado, um deusinho em miniatura. Ele não é um demiurgo, um Deus menor, no linguajar da teologia ariana. Ele é o Deus onipotente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Deus com a mesma essência de Deus Pai. Ele é o Deus com a mesma divindade de Deus Pai. Ele não é um Deus criado num certo momento da história. Ele sempre existiu. Ele sempre foi real e verdadeiro. A Bíblia chega a dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João capítulo 1, verso 1, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Ele sempre existiu. A Bíblia diz em João 1 ainda, 2 e 3, que tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vem as seitas heréticas, vem as seitas errôneas, vem as pessoas dizendo, Jesus não é Deus. Não, Jesus é Deus, digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição, do nosso louvor, de ser glorificado. Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que pode resgatar a nossa alma. Ele veio buscar, então Ele veio à procura, à caça dos perdidos, e aqueles que se renderam a Ele passaram a ter nova vida na pessoa de Jesus Cristo. E você conhece a Bíblia muito bem, quando ela diz, se alguém está em Cristo, fala que as coisas passadas se passam, e uma renovação de todas as demais coisas em nome de Jesus. Então ali nós estamos diante da graça de Deus manifestada à pessoa de Zaqueu. Em segundo lugar, no texto, amado, para você entender também, nós juntos e nos edificarmos juntos nessa noite, nós percebemos neste texto um chamado totalmente pessoal, um ato pessoal de Deus em Cristo para com o ser humano. Olha o ato pessoal deste texto. Zaqueu, ele corre, vai de encontro a Cristo. Diz a palavra aqui que ele sobe em um sicômoro, numa árvore da época, e quando Jesus chega até ele, verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olha que coisa linda, olhando para cima disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu. Então nós vemos aqui um chamado de Deus pessoal, a intimidade com Jesus, não só a graça de Deus manifestada, não só o poder de Deus em ação, mas também um ato pessoal. Jesus olha para ele, que está lá em cima, e o chama pelo nome. Aqui está o ato pessoal de Deus em Cristo para conosco. O profeta Isaías, no capítulo 43, diz assim: chamei-te pelo nome, tu és meu. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Isaías 49, verso 16, fala que nós estamos gravados na palma direita da mão de Deus. Nosso nome está gravado na palma direita da mão de Deus. Ele nos trata pelo nome. Então este relacionamento com Cristo agora passa a ser algo pessoal.
essa pessoalidade, este ato maravilhoso de essa aproximação. Quando você está procurando me conhecer, eu já te conheço, antes do mundo ser mundo. Então o relacionamento do pecador com Cristo, de Cristo para com o pecador, não é algo superficial, não é algo de outra forma a não ser pessoal. Então você percebe no texto que Jesus, Ele o chama, Ele o trata pelo nome. Ele não o chama de um apelido, Ele não o chama de um publicano, Ele não o chama de pecador, Ele não o chama de miserável, Ele não o chama de outra coisa qualquer. Ele o trata pelo nome, porque Ele conhece a pessoa de Zaqueu. Ele veio ao encontro de Zaqueu, como nesta noite Ele vem ao teu encontro, como nesta noite Ele manifesta a graça dEle na sua vida, como nesta noite Ele está chamando você pelo nome. Eu tenho absoluta certeza, queridos irmãos e irmãs, qualquer pessoa aqui do auditório, qualquer pessoa, eu falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, qualquer pessoa do auditório, seria impossível qualquer de nós viesse aqui à frente, pegasse um microfone, sem fio, por exemplo, esse aqui, e aqui na frente, falasse o nome de todas as pessoas sem errar, é impossível. Eu vou além, talvez as próprias pessoas estão sentadas ao seu lado no banco da igreja, nessa cadeira da igreja, você não sabe o nome. Nós não sabemos o nome de todos. Você vai conversando, conversa vai, conversa vem, aí a pessoa se apresenta, aí você sabe o nome da pessoa. Passa anos, você pode esquecer. Certa feita uma igreja, o presbítero fazia liturgia do culto, ele pediu para uma irmã orar. Ele disse assim: eu queria pedir ele ficou falando para uma várias vezes, para fazer uma oração, eu esqueci o nome, é minha cunhada. Ele esqueceu o nome até da cunhada dele. Então é impossível sabermos o nome de todos, impossível. Mas Jesus sabe o nome de todos nós, porque a aproximação dele é pessoal, individual e não coletiva. Atravessava Jesus por Jericó, entrou Jesus em Jericó, entrando em Jericó, mas ele vai para Zaqueu e fala: Zaqueu! Eu creio que naquela hora, Zaqueu ficou balançado, Zaqueu ficou impressionado. Eu queria tanto conhecê-lo, ele já me conhece. Conta uma história, eu li recentemente, de um garoto, que o seu pai era mineiro e trabalhava nas minas de carvão. E aquele garoto foi de encontro ao seu pai no lugar do trabalho do pai. Ele queria ver o seu pai e conversar com o pai. Na hora que os trabalhadores estavam saindo da mina de carvão, e o porteiro ali disse para ele: meu jovem, aqui trabalham centenas de pessoas, todos vão sair daqui com a sua roupa de trabalho, com o seu capacete, todos vão sair daqui sujos de carvão, sujos, e você não vai saber quem é o seu pai, é muita gente, não é melhor você esperar lá na sua casa? E aquele garoto disse: mas o meu pai sabe muito bem quem eu sou, eu vou ficar aqui, porque ele há de me ver, e vai vir falar comigo e me dar um abraço. Meu querido irmão, o Pai Celestial sabe muito bem quem nós somos. Nós podemos estar no meio de uma multidão, nós podemos estar no meio de uma multidão incontável, milhares e milhares ou milhões de pessoas, que o Senhor nos trata pelo nome. Fulano, Beltrano, chamei-te pelo nome, de Isaías 43, tu és meu, porque na palma da minha mão eu gravei o teu nome, e no livro da vida eu te escrevi antes da fundação do mundo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não só estamos diante de uma graça maravilhosa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, como estamos perante
este ato maravilhoso, pessoal de Cristo. Mas, em terceiro lugar, nós estamos também diante de um ato urgente de Deus e nosso para com Deus. Veja aí no texto, um ato urgente, um ato, diria até, impostergável. Diz a palavra do Senhor no versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Verso 6 diz assim, ele desceu a toda pressa. Ele desceu a toda pressa. Um ato urgente de Deus, apressado, apressador. Jesus fala, Zaqueu, desce daí, quando você quiser. Quando você cansar desta árvore, você desce, que eu vou ficar aqui te esperando. Eu vou sentar ali naquela pedra, vou ficar batendo um papo no WhatsApp, eu vou ficar te esperando. Não, ele diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. Como que dizendo, Zaqueu, não tem mais tempo. Zaqueu, não tem mais tempo, eu estou passando por Jericó, eu estou atravessando a cidade, eu estou indo, estou dizendo para você, hoje eu quero ficar na sua casa, hoje eu quero repousar na sua casa, hoje eu quero estar com você, hoje eu quero trazer salvação para você. Então você, meu jovem, saia desta árvore, desça correndo. Diz a Bíblia, amados irmãos e irmãs, que Zaqueu desceu a toda pressa. Ele desceu correndo, eu não sei, dou asa à imaginação, eu creio que Zaqueu deu um pulo lá de cima, se fosse eu pulava lá de cima. Se quebrasse, Jesus tem poder, já curava, restaurava e ia andando para casa, né? Salvo, curado, restaurado, andando e indo para casa com Jesus, né? Então eu pulava já. Sabe o que quer dizer isso, amados? Que a oportunidade da graça de Deus, a oportunidade da salvação, o tratamento pessoal de Deus para com você é urgente na resposta. A resposta não pode postergar, não pode deixar. Eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso. Jesus, então o senhor vai para Jericó e para Jerusalém, melhor dizendo. Quando o senhor voltar, o senhor passa novamente em Jericó, eu vou subir nesta mesma árvore e vou ficar aqui te olhando. Não. Ou é agora ou já era. Por isso que a Bíblia diz assim, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no passado. Se hoje ouvires a voz de Deus, se hoje ouvires o chamado de Deus, se hoje ouvires Jesus dizendo o seu nome, te chamando para entregar a sua vida para Cristo, não deixa para depois, é urgente, urgentíssimo, é algo que envolve uma emergência, eu preciso com pressa, rápido, descer, ir de encontro ao meu Jesus, amém, irmãos? Desce depressa, desce correndo, eu não vou esperar, eu estou indo. Se Zaqueu fosse tolo, se Zaqueu fosse bobo, se Zaqueu fosse outra coisa dessa natureza, ele teria perdido a maior oportunidade da sua vida. Quando o eunuco, que eu comentei de manhã no culto das 10, teve encontro com a palavra, e Filipe, o evangelista, que o evangelizou, e ele compreendeu a palavra, ele assimilou a palavra, ele fora quem disse ao evangelista, o pecador disse ao evangelista, o evangelizado disse ao evangelizador, o ouvinte disse ao pregador, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Eu já entendi o plano da salvação, já compreendi que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais, como diz Paulo, ele poderia até citar, eu sou o principal. Eu entendi já o plano da salvação, eis aqui água que impede que eu seja agora batizado. Quando Paulo teve encontro com Cristo,
ele ouviu a palavra agora do pregador, do evangelizador para Paulo: por que te demoras? Levanta-te e receba o batismo cristão. Ou seja, porque está postergando uma decisão ao lado de Cristo, porque está postergando oficializar o seu encontro com Cristo, porque está postergando em levar Jesus para a sua casa, porque está postergando em hospedar Jesus. Desce depressa, ele desce a toda a pressa, e diz a palavra de Deus, e o recebe com alegria, porque a alegria do coração dele agora foi contagiada, do coração de Cristo para Zaqueu. E Zaqueu agora com o coração alegre, ele fala: eu estou hoje recebendo o Senhor Jesus Cristo na minha casa, hoje eu estou abrindo o coração para Jesus. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, a mente de Zaqueu era um turbilhão de pensamentos, as suas entranhas se mexiam, o seu coração se agitava, a sua mente se agitava. Mas quando ele desceu, quando ele recebeu a palavra de Jesus, quando ele atendeu ao convite de Jesus, a alegria começou a tomar conta da sua alma. Sabe o que é isto? É a regeneração, é o novo nascimento, é a transformação de uma vida, é a mudança de um coração, é a mudança de um ser, é a ação do Espírito Santo dentro da pessoa, manifestando o fruto do Espírito Santo, um dos gomos que é a alegria, como eu preguei de manhã, em nome de Jesus. Ele desce a toda pressa. Em terceiro lugar, amados, o texto nos mostra que isso fora também resultado de um quebrantamento profundo, tomado por um espírito humilde. Olha o que diz a palavra do Senhor, neste quebrantamento profundo tomado por um espírito humilde. No versículo 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia Jesus de passar. Quebrantamento, humildade. Jamais no Oriente, jamais um homem de posição, rico, jamais corre. Ele sempre anda de passos curtos, ereto, de passos curtos, porque é uma autoridade. É uma autoridade. Maioral dos publicanos e rico procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, sendo ele de pequena estatura. Ele correu. Quem olhava para Zaqueu, quem olhasse para Zaqueu, achava que ele fosse um moleque, como diz no Paraná, um piá. Imagina um ancião, imagina um senhor de idade, imagina um homem de alta posição na sociedade, correndo desesperadamente pela rua, e subindo em uma árvore que é coisa de menino. É coisa de menino. Alguns aqui nem conseguem mais subir numa árvore, tipo careca, assim, não consegue mais. Nem vou falar do Itamiro, já que ele fez assim. Mas imagina, a pessoa correndo, se humilhando perante todos, passando vergonha perante todos, e agora subindo uma árvore. Talvez você diria assim: peça para alguém arrumar uma escada grande, construir aqui um altar, um patamar, um púlpito, coisa dessa natureza, um pedestal, pegar madeiras, arrumar um palanque, que eu o verei, ou vê-lo-ei lá de cima, irmão. Não tinha tempo para palanque, não tinha tempo para pedestal, não tinha tempo para nada.
A salvação acontece na vida daquele que se quebranta diante de Deus, daquele que sai das suas mazelas e corre em direção a Jesus Cristo. O grande obstáculo para a salvação de muitas pessoas é o orgulho, é a vaidade, é a presunção do seu coração. Ah, mas quem que vão achar de mim, se pensarem que eu aceitei a Cristo? O que vão achar de mim, se souberem que eu fui a um culto numa igreja evangélica? O que vão achar de mim, se souberem que eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida? O que vão pensar? Pouco importa, estou pouco me lixando. Tem que correr em direção a Jesus, porque a bênção vai passar. Tem gente que corre em direção à pornografia, à promiscuidade, corre em direção ao lesbianismo, ao homossexualismo, corre em direção às drogas, mas não quer correr em direção a Jesus. Na faculdade são conhecidos como pecadores miseráveis ou igual a todo mundo, namora todo mundo, faz tudo o que acontece nas universidades, no namoro, por aí vai, mas não está se humilhando diante de Jesus, com medo de ser envergonhado. Querido irmão, querida irmã, poucos estamos ligando que se lixem os demais, mas temos que correr em direção a Jesus. Amém, irmãos? Porque quem não corre em direção a Jesus, vai ser lançado no fogo do inferno. Não porque o amor de Deus não chegou até ele, não porque a graça de Deus não foi apresentada a ele ou a ela, não, é porque não quis se quebrantar diante do Senhor Jesus, não quis correr, não quis se humilhar. E a Bíblia fala que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados em nome de Jesus. Agora acompanhe o texto, aquela multidão, diz a palavra do Senhor no verso 3, multidão. Diz a palavra no verso 3, pequena estatura. Era um homem pequeno. Nós também somos pequenos. Pequenos devido ao pecado, que nos tornou pequenos. Pequenos diante das transgressões da vida, que nos fez pequenos. Mas quando corremos diante de Cristo, Ele nos torna homens grandes em nome de Jesus, para a glória dEle. Ele corre, a multidão, Ele enfrenta os obstáculos, Ele enfrenta situações, mas Ele não perde a oportunidade da salvação, da bênção que o Senhor estava lhe oferecendo naquele momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não se quebranta diante de Deus, se você é nariz muito empinado, aquele que corre o risco de morrer afogado quando chove, tão empinado é o nariz, você precisa aprender a se humilhar diante de Jesus. Você precisa aprender a se quebrantar diante de Jesus. Você precisa aprender a enfrentar as multidões. Que papai vai achar, mamãe vai achar, vovô, vovó vai achar, que estou pouco me ligando. Eu quero é Jesus. Pois se alguém amar o pai e a mãe mais do que Jesus, não é digno de Jesus. Se alguém amar mais o cônjuge do que a Jesus, não é digno de Jesus. Se alguém amar mais o filho do que a Jesus, não é digno de Jesus. Nós temos que dar a Jesus em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas em nome dele. Amém, irmãos? Mas nós vemos aqui no texto, em quinto lugar, algo bem afetuoso. Afetuoso. Este ato de afeto que eu vejo no texto é o ato de Jesus estar agora hospedado na casa de Zaqueu. Imagina. O verso 3 fala de multidão que seguia. Mas no verso 5, 6 e 7, nós temos ele se hospedando na casa de um. Muitos estão seguindo de longe, ou de perto,
mas um estava o hospedando em casa. Afeto. Eu quero algo mais profundo contigo, Jesus. Eu quero algo mais íntimo contigo, Jesus. Eu vou lhe receber na minha casa. Eu vou receber o Senhor aqui em casa. O Senhor vem para dentro de casa. Interessante o texto que ele mostra que o hospedeiro virou o convidado. Como assim, pastor? Zaqueu foi hospedeiro, não foi? Foi. Agora Zaqueu era convidado, dentro da sua própria casa. Porque o Senhor agora era Jesus. Se Jesus virou o Senhor dentro da casa de Zaqueu, o hospedeiro virou o convidado de Jesus. Jesus que era o Senhor agora, não era mais Zaqueu. Jesus que mandava, não era mais Zaqueu. E as pessoas ao lado começaram a criticar. Veja, diz aqui a palavra, verso 7, ele se hospeda em casa de pecador. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedarem com homem pecador. Mas Jesus veio buscar o pecador. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os pecadores. Ele não veio chamar justos, mas injustos. Ele veio atrás do pecador. Ele veio à procura, à caça do pecador. E quando ele diz, aqui eu vou para a tua casa, ele desce correndo, se humilha. Correu para o sicômoro. Virou uma criança novamente. E Jesus chama ele para esse afeto. Este ato amoroso, maravilhoso. E nós vemos aqui, querido, no texto, algo eficaz, em sétimo lugar. Algo eficaz. Uma conversão eficaz. Uma conversão permanente. Uma conversão provada e comprovada. Aonde há o eficaz no texto? Zaqueu, ele fala assim, olha o que ele diz aqui. Verso 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o que ele diz aqui, amados. Um chamado eficaz, permanente, duradouro. A fé salvadora vai além de meras palavras piedosas. A fé que nos salva vai além de meras palavras piedosas, de meras frases, de sentimentos devotos. Mas o salvo, ele comprova a sua salvação através dos resultados. Ele fala, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A Bíblia diz em Êxodo, se alguém roubasse alguém, furtasse alguém, ele tinha que restituir o dobro. Zaqueu fala, eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes. E a metade dos meus bens vão dar aos pobres, porque ele havia enriquecido de modo ilícito. Ilícito. E quando ele fala isso, Jesus no verso 9 diz assim, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então não havia ali um sentimento devoto, não havia palavras emocionais, havia atitudes. Atitudes. Um homem com atitude, uma mulher com atitude. O que levou Jesus a dizer hoje houve salvação nesta casa, foi o resultado do encontro de Zaqueu com Jesus. Quem se sai dizendo palavras boas, palavras lindas, palavras bonitas, palavras românticas, palavras piedosas, mas nada mudou, não é conversão. Porque a conversão se demonstra através dos frutos. E a Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis. Amém, irmãos? E nós somos conhecidos pelos frutos. Se eu roubei alguém, 4 vezes estou restituindo. 4 vezes. Os meus bens ilícitos, metade, eu dou aos pobres. Resolvo isso. Sabe o que é isso, amados? Zaqueu agora tem, de chamado eficaz, a transformação, ele tem um desprendimento das coisas materiais,
porque ele reconhece agora o que é importante, são as coisas espirituais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele reconhece isto agora. O que importa são as coisas espirituais. Ele está solto com as coisas deste mundo. Tanto é que Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você ainda está perdido? Você ainda está perdido? Você já teve encontro com Jesus? Você já experimentou a graça salvadora de Deus na sua vida? Se você já passou para a conversão, o que mudou na sua vida? Porque a conversão, ela gera transformação. Amém ou não amém? Ela gera mudança. Se era do mesmo jeito e continua do mesmo jeito, nada mudou. Ah, mas hoje eu falo palavras românticas para Deus. Hoje eu tenho um linguajar espiritual. Meu irmão, isso não adianta nada. Nada. Todos comprovaram que Zaqueu mudou. Agora imagina comigo, raciocina comigo, dê asa imaginação. Zaqueu chegando numa casa de alguém que ele defraudou, alguém que ele furtou, alguém que ele roubou. E Zaqueu chega assim: eu vim aqui agora. A pessoa diria: ah, Zaqueu vem pedir de novo, vem cobrar de novo. Fala: não vim cobrar hoje. O que o senhor veio fazer na minha casa? Não tem mais nada. Eu vim restituir. Sabe por quê, queridos? Porque Zaqueu não podia ter mais pendências na sua vida a partir do encontro com Cristo. Não havia nada mais que iria prender ao passado. Não havia mais pendências na sua vida. É como Jesus, João 14, quando ele fala: lá vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem na minha vida. Não tem nada aqui que é dele. Tudo aqui é de Deus. Amém ou não amém? Lá vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Ou seja, Zaqueu agora estava acertando as pendências. Ele não queria uma vida com pendências. Ele não queria uma vida com coisas presas no passado, porque agora ele conheceu Jesus, porque agora ele experimentou Jesus, agora a sua vida era nova. Eu repito para você, neste texto, ele começou o seu dia de um jeito, terminou de outro. Quantas vezes você começa o dia de um jeito e termina do mesmo jeito, ou pior ainda? Quantas vezes você começa de uma forma e termina o dia pior do que quando começou? Mas quando você não anula a graça de Deus, o seu dia termina melhor do que quando começou, em nome de Jesus. Porque você aprendeu a se humilhar perante o Senhor, a se quebrantar perante o Senhor, a receber o toque do Senhor Jesus na sua vida, em nome de Jesus, e a mostrar, através de atos e ações, que agora você é uma nova pessoa, em Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, tem muitos dentro de igrejas que precisam se converter. Tem muitos que precisam, urgente, de encontro com Jesus. Tem muitos que estão postergando a oportunidade de uma vida nova com Jesus. E hoje Ele está lhe dando a oportunidade de não haver mais pendências. Por isso Paulo dizia: esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu já esqueço, eu avanço agora para aquelas que diante de mim estão, e eu prossigo para o alvo. Aonde Zaqueu chegava agora, era o Zaqueu convertido. Jesus, quando aqui veio, quando aqui viveu, seus 33 anos, ele fez muita coisa boa, muita coisa boa.
Ele deixou muitos, mas muitos exemplos. Mas ele não veio para dar exemplo para ninguém. Jesus não veio para dar exemplo para ninguém. Ele veio buscar e salvar o perdido. Eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Ele não veio para dar exemplo para ninguém. Ele veio buscar e salvar o perdido. Porque muitos podem querer seguir o exemplo de Jesus em piedade, em consagração, em ajudar as pessoas, em fazer o bem aos outros, mas se não tem a salvação, não tem nada. Porque o principal é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Pastor, não concordo. Jesus veio dar exemplo. Ele não veio dar exemplo para ninguém. Ele veio buscar salvar o perdido. E quando o perdido é salvo por ele, a vida muda. Aí o resto é consequência de um encontro com Jesus. É consequência de um encontro com Jesus. Como está o seu coração? Como você começou esse dia? Como você quer terminar esse dia? Ele terminou com muita alegria. Ele terminou impactando muitas pessoas em nome de Jesus. Jesus está aqui. Como vai ser com você? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração na presença de Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus. Fale com Deus neste instante. Converse com Deus. Quem sabe você está vivendo como Zaqueu. Quem sabe você está praticando como Zaqueu. Quem sabe você está do jeito dele. E hoje o Senhor quer mudar, transformar a tua vida em nome de Jesus. Zaqueu, um chamado pessoal. É algo tremendamente necessário atender ao convite de Jesus. Você já atendeu ao convite de Jesus? Você já se rendeu aos pés de Jesus? Ele te chama nesta noite. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece tão profundamente. E Ele te quer intensamente. Converse com Cristo por alguns instantes. Vamos ficar em pé quem puder, vamos cantar ao Senhor, maravilhosa graça. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão.
para sempre. será para sempre. Será para sempre. Aleluia. De uma prisão. Meu Salvador. Aleluia. De perdão, eterno amor e redenção. Aleluia. Meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, Eterno amor eterno amor e e redenção. redenção. O Senhor Jesus, Ele nos trata individualmente. Ele não nos trata coletivamente. Ele trata cada um pelo nome. E Ele disse naquele dia para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Depressa. Não esteja mais postergando. Hoje eu quero estar em sua casa. Apocalipse fala 3:20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não deixe Jesus do lado de fora. Zaqueu não teve medo que as pessoas zombassem dele por correr pela rua fora, mas o que ele queria era conhecer a Cristo, porque ele sabia que tudo que ele estava vivendo e vivenciando não bastava para preencher o vazio do seu coração, da sua alma. Ele precisava de algo maior, algo a mais, que ele só encontrou na pessoa de Jesus. Nesta noite especial, Jesus diz para você, citando o seu nome: desce depressa, venha ao meu encontro. Eu quero estar na tua casa. Eu quero estar com você. Que a igreja orasse neste momento, intercedesse neste momento. Há alguém aqui nesta noite que ainda não disse sim para Jesus e quer dizer sim para Jesus hoje. Quer atender ao chamado de Jesus do seu lugar. Levanta a sua mão e abaixe para que eu possa ver Deus também, em nome, amém, glória a Deus, amém. Mais alguém? Hoje eu quero dizer sim para Jesus. Basta erguer uma mão rapidamente e abaixar, amém, 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 glória a Deus. Jesus te chama. Se mais alguém quer, no seu lugar, erga a sua mão, como dizendo sim para Cristo, e abaixe rapidamente, para que Deus possa ver a sua atitude. Amém, glória a Deus, amém, aleluia. Jesus disse naquele dia: hoje houve salvação nesta casa. Nós estamos aqui à inteira disposição durante toda a semana para atender, para dar maiores explicações, para te acompanhar na fé cristã, te orientar na vida com Deus. E neste momento também eu quero fazer uma oração final. E todos aqueles que querem receber esta oração final, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, diante do altar de Deus. Todos que quiserem uma oração especial neste momento, para a sua vida, sua família, sua casa, seus negócios, sua vida espiritual, venha perante o altar de Deus. Liberto sou, liberto fui de uma vil prisão. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão,
você nesta noite quer representar alguém perante o altar, que ainda não é salvo, quer representá-lo aqui, como se ele aqui estivesse, venha aqui à frente também, em nome de Jesus. Eu pude ver Jesus me resgatou. Toda tua graça me tomou, o medo me livrou. Preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto, Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Eterno amor e redenção. Aleluia. Prometeu. Deus tem o melhor para as suas vidas. Deus tem o melhor para nós. Envolva-se com Cristo. Envolva-se com o Senhor. A toda pressa, aceite a Jesus. Renda-se a Cristo. Aleluia. Eu viver, liberto de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Aleluia. E perdão, eterno amor e redenção. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. A garantia da eternidade com Cristo, Senhor das nossas vidas. O Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Será pra amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos perante o Teu altar, perante a pessoa maravilhosa do Senhor, que nos trata pelo nome, que nos conhece profundamente, como aquele garoto disse: meu Pai sabe muito bem quem eu sou. Aleluia, Senhor, porque somos conhecidos pelo Senhor.
Ó Deus amado, nesta noite, houve salvação nesta casa. Pessoas se encontraram contigo. Houve um reencontro com Jesus. E o Senhor Jesus vai estar nestes lares, vai acompanhar essas pessoas. Elas irão, ó Deus, desfrutar de novo tempo na presença maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, Deus gracioso, as abençoe, ó Deus, nesta hora, com as mais ricas bênçãos dos altos céus, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sintam-se abraçadas pelo Senhor, sintam-se acolhidas pelo Senhor. E aqueles, ó Pai, que vieram perante o altar, representando alguém que aqui não está, como se ele estivesse, aonde essa pessoa encontra agora, que receba o toque do Espírito Santo, que receba, ó Deus, a manifestação do Senhor, que ouça o chamado de Cristo, que ouça a palavra de Cristo e volte, meu Deus e meu Pai, para o teu caminho, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, louvado seja o Senhor pelas transformações que o Evangelho de Cristo causa em nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome tão somente, hoje, agora e para todos sempre. Abençoa todo o teu povo que veio aqui nesta noite. Derrame graça sobre todos, meu Deus e meu Pai. Abençoe aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Derrama graça nos seus lares, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a todos sem exceção, que possamos dia após dia experimentarmos mais e mais desta graça maravilhosa, irresistível do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado e glorificado, exaltado e bendito seja o teu nome, hoje, agora e para todos sempre, em Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os amados irmãos e irmãs, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. E um abraço está ao seu lado. Abracemos uns aos outros. Deus a todos abençoe. Deus a todos